Boa noite, irmãos, graça e paz. Que bom que você está aqui, que bom que você deixou a sua casa confortável, quentinha às vezes, mas vai valer a pena. Vale a pena a gente abrir mão, vale a pena a gente estar na presença do Senhor, vale a pena nós nos esforçarmos, porque o reino de Deus é tomado à força e é necessário que a gente se esforce, porque nós estamos diante de uma guerra espiritual. E o mundo, irmãos, gira 24 horas contra as nossas vidas. Eu costumo, lá em casa, às vezes a gente vai assistir lá o The Chosen. Não sei se você já percebeu. O início, antes de começar qualquer série ali do The Chosen, você vai ver que tem vários peixinhos, não tem? Não tem um punhado de peixinho assim, em círculo? Mas de repente você vê que um peixinho fica azul e ele vira o contrário. E de repente o segundo vira o contrário. Se você contar aqueles peixinhos azuis que vão nadar contra a maré, são 12. E são todos os discípulos de Jesus que Deus já estava dizendo o seguinte: nós vamos nadar contra a maré. E nadar contra a maré precisa esforço, né? Quem já nadou e sabe disso, né? Mas eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que está lá em Gênesis. Varão, obrigado. Gênesis, no capítulo 21. Esses dias o pastor Amarildo me convidou para ter uma palavra lá em cima, nas quarta-feira. E Deus colocou no meu coração a respeito dessa palavra, e eu estava orando. E como nós estamos falando de família, né? E a tua família, a minha família está debaixo dessa graça que é Cristo Jesus. Eu queria que nós pudéssemos entender um pouquinho sobre isso. Lá em Gênesis 21, abra sua Bíblia lá. Mas antes da gente ler, eu gostaria da sua atenção para a gente. Eu queria trazer uma informação para você entender um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. Irmãos, todos nós aqui já fomos no médico, não é verdade? Todos nós aqui já passamos pelo médico. E quando você chega no médico é porque você carece de uma necessidade, não é verdade? Você está sentindo algo, você precisa de algo. E quando você chega no médico, o que o médico fala? A primeira coisa que ele te pergunta é: o que você está sentindo? E aí você começa a falar o que você está sentindo, não é verdade? Eu quero dizer para você que Jesus é um médico. E quando você entra na presença dele, nós temos que começar a falar aquilo que nós estamos sentindo. Mas eu quero que você entenda que quando você chega lá no médico e você começa a falar o que você está sentindo, o médico fica te ouvindo, né? Tem médico que não fala nada, ele fica quietinho ali olhando para você, e você vai falando: eu estou sentindo isso, está doendo aqui, e é isso, e é aquilo. E aí ele chega num diagnóstico. E aí ele vai acertar exatamente, diante daquilo que você falou, o medicamento que vai suprir a sua necessidade. Ele vai dar aquilo que realmente você precisa. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque ser cristão, estar com Jesus, vir à igreja, estudar a palavra, ouvir a palavra, quando você está num culto, quando você está ouvindo a respeito de Deus, você tem que se atentar, porque a palavra, ela vai falando comigo e com você, e ela vai trazendo informação para o nosso coração. E aí sabe o que acontece? Você tem que começar a se diagnosticar. E de repente você começa a ouvir aquela palavra de Deus, e a palavra começa a entrar, e você fala o seguinte: eu sou essa pessoa, eu preciso disso, eu necessito disso. Então você precisa chegar para Jesus e falar: Senhor, eu sou essa pessoa, eu preciso disso, eu necessito como a samaritana, eu necessito como um leproso, eu necessito disso, eu preciso de cura, eu preciso de perdão. Olha, irmãos, quantas vezes o pastor Amarildo faz aqui aquela quebra e ele tem que ler aquilo tudo. Sabe por que ele tem que ler aquilo tudo? Para nós fazermos o quê? Confessarmos. Porque às vezes você está sentindo algo e está fazendo algo que você nem sabe. Então a palavra de Deus, a oração, ela vai nos diagnosticando, e você vai dizendo o seguinte: ó, eu preciso disso.
Então, todas as vezes que você vir para o culto, todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus, você vai trazendo aquilo para o seu coração e você vai pensando o seguinte: olha, eu sou essa pessoa. E aí você vai chegar no final e vai dizer o seguinte: Senhor, eu também preciso disso, eu necessito disso. Você verbalize aquilo, porque Jesus chegava para um leproso e perguntava: o que você precisa? É claro que eu quero ser curado. Jesus chegava para um cego e falava assim: o que você quer? Você acha que Jesus não sabia que ele queria, que ele estava cego? Sabia, mas ele tinha que verbalizar aquilo. Então eu gostaria que você se atentasse para essa palavra, não só para essa, mas para todas que você ouvir. O texto que eu quero ler com os irmãos, em Gênesis 21, é do versículo 8 em diante. E você preste atenção, porque o texto por si só, ele já se explica. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos, eu vou ler, você preste bem atenção. Versículo 8 do capítulo 21. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão uma grande festa, um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. E pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-las às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, e tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu a beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou frecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Até aqui, curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por nós, tudo que o Senhor já falou e já ministrou nas nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor, nós já louvamos o teu nome, e agora, Senhor, nós oramos e eu peço em nome de Jesus, como já foi determinado aqui e orado aqui neste lugar, que o Senhor possa fazer por nós aquilo que nós não podemos, que a tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso coração, da nossa mente, que ela venha dividir as nossas entranhas e nós começarmos a esmiuçar, Senhor Jesus, tudo aquilo que precisa ser quebrado. E Jesus, e tudo aquilo que precisa ser desestruturado, tudo aquilo que precisa ter os olhos abertos, a mente, o coração, os olhos, os ouvidos. Então faça, Senhor, e faça com que a tua palavra possa germinar a nós, Senhor, em nossas vidas, a 30, a 60 e a 100 por um. No nome de Jesus, amém. Esse texto fala de um homem que nós conhecemos muito bem, que é Abraão, o pai da fé. O pai da fé. Eu falo para os irmãos e digo que Abraão se tornou um pai da fé. Ele não nasceu um homem, um pai da fé. Ele se tornou, diante da sua caminhada, o pai da fé.
E Abraão, irmãos, era um homem extraordinário, que tinha uma família, e também tinha problemas na família. Então, irmãos, família é uma bênção, mas família também dá problema. Temos problema, temos dificuldade em criar nossos filhos, temos dificuldade às vezes de lidar com a esposa, com o marido, temos dificuldades às vezes de lidar com algumas situações com filhos diferentes. Mas saiba de uma coisa: a graça do nosso Deus está sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque família, irmãos, assim como ela tem dificuldades e tem problemas, família é um projeto de Deus. A minha casa e a sua casa, ela foi planejada em Deus. E o Senhor Jesus vela, Ele cuida da nossa casa, da nossa vida. Mas passamos por dificuldades, passamos por problemas. E eu gostaria que nós pudéssemos entender que nesse texto, se esse texto vai falar com você e você for diagnosticando conforme a gente for falando aqui, e você for pensando assim: olha, essa pessoa sou eu. Eu gostaria que no final desse culto você saísse do seu lugar, nós viéssemos aqui à frente para nós orarmos ao Senhor. Não porque esse lugar tem algo diferente, mas porque a fé, ela exige ação, e oração exige ação, oração. Então você tem que orar, você tem que ter ação. A fé é movimento. Nosso Deus é um Deus de movimento. Então você sai do seu lugar e vem aqui à frente por um passo de fé. Mas eu gostaria de trazer os irmãos para esse texto, aonde o texto começa com uma festa, um banquete. Era aniversário de um filho que há muito tempo, e olha que era tempo que Abraão e Sara estavam esperando, mais de 100 anos. Era a festa de um menino que era a promessa de Deus, era o cumprimento da promessa de Deus, era um milagre que estava acontecendo, porque Sara tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos. Então aquele banquete não era um banquete qualquer, irmãos, era era de algo importante, de alguém que, não só porque era Isaac, mas Isaac já era um milagre de Deus, era um milagre naquela família. Então aquela festa foi planejada, ela foi desejada, e tudo aquilo foi sonhado para acontecer, para dar tudo certo. E o texto diz que Abraão, eu acredito que como um pai que ouviu de Deus uma promessa: Abraão, eu vou dar um filho para você de Sara. Ele olhava para aquele menino e falava assim: que coisa maravilhosa, as promessas de Deus se cumprem. Deus tem promessas e Ele vai cumprir na sua vida. E aí, irmãos, e o dia que chegar, você faça uma festa, viu, irmãos? Faça uma festa. E aí, irmãos, a festa estava ali acontecendo. E de repente, imagine você, essa festa não tinha convidados, porque Abraão era nômade, ele estava no meio de um deserto. Não tinha vizinhos para chamar, não tinha parentes para chamar, então a festa era familiar. E provavelmente os servos de Abraão estavam participando dessa festa. E de repente nessa festa, um arraial que não tinha muita criança, porque os filhos chegaram tarde. Então naquela festa os dois começaram provavelmente a brincar, Ismael e Isaque. Os dois irmãos. Ismael, o filho de Agar, a concubina de Abraão. E Isaque era o que estava sendo festejado, que era filho de Sara. E de repente Sara, eu quero dar uma informação aqui, viu, irmãos? Ter filhos na velhice é um problema, viu? Jacó teve problemas. José teve problemas, era o filho da velhice, José, né? Então ali, irmãos, de repente os dois ali brincando, e Sara percebeu que o filho mais velho de Abraão, Ismael, começou a caçoar, começou a tirar sarro de Isaque. Eu quero trazer aqui para os irmãos uma coisa. Abraão, irmãos, ele é um dos patriarcas. E eu quero dizer para os irmãos que dentro da cultura, o filho mais velho, ele é o herdeiro de toda a herança do pai.
Você pode ver que a palavra de Deus diz que o primogênito é aquele que herdava a maior parte da herança. E às vezes o filho herdava e até dividia, ele que dividia depois para os irmãos. E quem era o filho mais velho de Abraão? Ismael. Então, irmãos, provavelmente Ismael e Agar, aquela festa, de arromba, de repente Ismael chegava para Isaac e dizia o seguinte: o aniversário é seu, a festa é sua, mas tudo com o dinheiro meu, porque eu sou o primogênito e essa herança toda é minha, porque eu sou o primogênito do nosso pai. E eu acredito que Sara, quando percebeu algo diferente, ela entrou em ação e ela chegou, chamou Abraão e disse assim: Abraão, o negócio é o seguinte, eu não quero mais essa mulher em casa e nem quero mais esse filho. Imagine um pai numa situação dessa, irmãos, no meio do nada, no meio de um deserto. A Sara chega para Abraão dentro da sua tenda e fala o seguinte: olha, pega essa mulher, pega esse filho e manda embora. Por quê, irmãos? O texto dá uma informação, por isso que eu digo para os irmãos que a questão era de herança. Porque Sara disse assim: olha, o meu filho não vai dividir a herança dele com esse menino. Então a confusão era por causa de herança. Você tem problema de herança? Confusão de herança? O problema era herança. E aí, irmãos, a Bíblia diz que aquilo foi penoso para Abraão. E Abraão pega, no outro dia cedo, olha bem, irmãos, presta atenção. Abraão chega, pega, chama Agar, põe um odre de água nas costas dela e um pão na sacola e dá o filho para ela e fala para ela: vai embora. Irmãos, você imagina bem, Sara era velha, não podia ter filhos. De repente Agar vai engravida e tem um filho. Era a alegria de Abraão. E ela era serva. E de repente ela sai de serva e se torna herdeira de tudo de Abraão. Ela deixa de ser serva e começa a ser a dona da casa. Então, irmãos, na cabeça de Agar, ela teve planos para o seu filho. Ela sonhou para o seu filho, porque a Bíblia diz que Abraão era um homem rico. E, irmãos, imaginem uma serva que chega do nada, uma egípcia, estrangeira, e de repente ela é dona de tudo, ela é herdeira de tudo, seu filho é herdeiro, é rico da noite para o dia. Então essa Agar, irmãos, ela fez planos para Ismael, ela fez planos para a vida dele, para o futuro dele, como eu e você fazemos. Plano para os nossos filhos, sonhamos com os nossos filhos, planejamos a história dos nossos filhos, e de repente, irmãos, todo sonho de Agar, todo desejo que ela tinha, toda a segurança que ela tinha na herança, tudo que ela tinha como segurança para o seu filho, toda a herança de Agar, resume num odre de água e num pedaço de pão, da noite para o dia. Você já imaginou isso? O que isso gera, irmãos? Decepção, frustrações, desilusão. Porque tudo que planejou não deu certo, tudo que sonhou não aconteceu. Aquilo deve ter gerado uma dor em Agar, irmãos, e também em Ismael, de uma frustração sem tamanha, de uma desilusão sem tamanha, de uma dor sem tamanho. Será que isso nunca aconteceu com você? Não. Será que isso nunca aconteceu comigo? Irmão, nós planejamos. Você planejou o seu casamento, você sonhou com a sua família, com o seu marido, e de repente, da noite para o dia, algo aconteceu e deu errado. Você planejou para os seus filhos e os seus filhos não saíram do jeito que você esperava. Você estudou, planejou, fez faculdade, ou você sonhou com um futuro e você está com 50 anos, com 60 anos e nada daquilo que você planejou e sonhou aconteceu. E sabe o que isso vai gerando em nós, irmãos? Decepções, frustrações, desilusões. Aquilo vai doendo na nossa vida e de repente nada mais tem sentido para nós.
E sabe o que vai acontecendo com essa frustração, com essa desilusão, com os sonhos que não foram realizados, com tudo que você planejou e não deu certo? Vai trazendo você para uma depressão, para uma opressão, e de repente você não quer mais nem viver. Porque tamanha é a dor, tamanho é o sentimento de frustração e desilusão, de que tudo deu errado, de que nada deu certo. E de repente a história que você sonhou para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para a sua igreja, para os seus sonhos, se resume em nada, em um saco com água e um pedaço de pão. E aí sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que o primeiro sintoma de uma situação assim, se você já passou por isso, a primeira coisa que o texto mostra e que acontece na nossa vida, o texto diz no versículo 14: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pôs as costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. E o texto diz o quê? Que ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. A primeira coisa que acontece, irmão, quando uma frustração, a desilusão chega na nossa vida, nós perdemos o senso de direção. O chão sai debaixo dos nossos pés e você não tem mais caminho, você não tem mais direção, você não sabe para onde ir. E é isso que a Bíblia está dizendo, que Agar saiu de manhã, porque o deserto é quente. Então Abraão levantou ela de madrugada, ainda era noite. Ela saiu, irmãos, não havia um caminho, não havia uma avenida, não havia um vizinho, não havia um país do lado, não havia direção. Ela saiu errante pelo deserto de Berseba, sem caminho, sem direção. E quantas vezes isso acontece conosco? Quando você se dá por conta de que você não tem mais direção, você não sabe mais para onde ir. Eu não sei o que fazer, Senhor. O que eu vou fazer da minha vida? O que vai acontecer comigo? Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Uma mulher e uma criança, um jovem, sozinha num deserto perigoso. A primeira coisa que nós sentimos, irmãos, é que nós não temos mais direção, não sabemos mais para onde ir. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, como que vai ser daqui 10 minutos. Perdemos o senso de direção da vida. E às vezes isso pode estar acontecendo com você. Quando você olha para o texto, você percebe que no versículo 15, o texto diz assim, tendo acabado a água do odre, o texto diz que ela colocou o menino debaixo de um arbusto e afastou do menino. E no versículo 16 diz assim: assim não verei morrer o menino. O que ela fez com o menino, irmãos? Aquele menino era tudo para ela. A garantia e a segurança da vida dela estava ali naquele menino. Porque mulher, irmãos, naquela região não tinha valor. Mulher só passou a ter valor depois de Jesus. Criança só passou a ser vista depois de Jesus. Foi Jesus que chamou as crianças e foi Jesus que chamou as mulheres. Porque as mulheres eram totalmente, irmãos, nem entravam na contabilidade. Quantas pessoas saíram do Egito? 600 mil pessoas. Sem contar quem? Criança e mulher. Não entrava nem na contabilidade. Então, irmãos, essa mulher estava ali sozinha, desesperada. O que ela fez, irmãos? Largou o menino que era tudo para ela, que era a aposentadoria dela, que era o sonho dela, e ela falou o seguinte, desistiu dele, colocou ele lá e foi para outro lado distante para não ver morrer, para não ver acabar. Sabe qual que é a segunda informação que esse texto mostra para quem está vivendo como Agar? É a vontade de desistir de tudo. Além de você perder o seu senso de direção, de não saber para onde ir, você tem vontade de abandonar tudo, de desistir de tudo, de largar tudo, até aquilo que você mais ama. Não é verdade? Você tem vontade de virar as costas e aquela página acabar, e aquilo tudo acabar, e você desistir de tudo.
É isso que acontece, irmãos, quando a frustração chega, quando a desilusão chega, quando planos que a gente sonhou e planejou não acontece. A gente perde a direção e a gente tem vontade de desistir. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. O fim dos nossos planos pode ser o início dos planos de Deus para a sua história. Os fins dos nossos sonhos pode ser o início dos sonhos de Deus para a sua vida. O fim daquilo que você tanto desejou pode ser o início daquilo que Deus tem de melhor para te oferecer. Então você precisa entender que Deus está no controle da história, e Ele não perde o controle da história. Ele tem a sua história na palma das suas mãos, e Ele está governando a sua história, Ele está orquestrando a sua vida, porque Ele sabe para onde vai te levar, Ele sabe aonde vai dar no final. O que você precisa é confiar no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Agar não sabia. Mas esse menino tinha tudo o que ele precisava, e Agar tinha tudo o que ela precisava. Você quer ver? O texto diz assim, irmãos, versículo 16. O texto diz assim que ela, assim não verei morrer o menino. Versículo 17. O que começa dizendo? Deus ouviu a voz do menino. Irmãos, o texto diz assim, ó, que Agar largou o menino e foi chorar, não é? Ela foi chorar, porque não tinha força para orar, não tinha força para pedir, então ela foi chorar. Mas a Bíblia diz que Deus, irmãos, abriu os céus e disse: o que tens, Agar? E aí a Bíblia diz que Deus olhou e disse assim: eu ouvi a oração do menino. Irmãos, presta atenção na história, que coisa maravilhosa. A mãe desistiu, e o menino foi o quê? A mãe desistiu, a mãe chorava, e o menino fez o quê? Foi orar. Irmãos, com quem que ele aprendeu a orar? Fala para mim. Com quem que ele aprendeu a orar nos momentos difíceis da vida? Nós vamos ter um encontro de casais aí, irmão. Nós estamos numa semana de família. Presta atenção, irmãos. Os nossos filhos, irmãos, têm que nos ver de joelhos no chão. Quando você passar por dificuldade, dobra o seu joelho e deixa o seu filho ver que você ora a um Deus que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Eu não sou eterno, você não é eterno. Os nossos filhos são herança do Senhor. Um dia eles vão nós não teremos mais eles debaixo das nossas vistas. Um dia nós não teremos mais controle sobre eles. Mas um dia, irmãos, você vai saber que aonde ele estiver, ele está orando e Deus está agindo. Essa é a maior riqueza que você pode deixar para os seus filhos. É ensinar os seus filhos a orar, é ensinar os seus filhos no momento da dificuldade, dobrar o seu joelho e orar. Imagine a cabeça de Abraão, irmãos. Como é que ele foi, passou aquele dia, eu disse: meu Deus, o que está acontecendo com esse menino? Aonde que eles estão numa hora dessa? O que está acontecendo? Mal sabia ele que o seu filho estava orando. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, acho que eu esquentei agora, meu irmão. Então eu queria dizer para você, meu irmão, ensina os seus filhos no caminho que deve andar, ensina os seus filhos a orar, deixa os seus filhos levantar na madrugada para ir no banheiro e olhar na sala e levar um susto. Meu pai está orando, minha mãe está orando. Uma vez, irmãos, eu passei por uma situação tão difícil na minha casa, e eu conversando com a Andressa, falando o seguinte: olha, nós não temos condições. E o meu filho recebia uma mesadinha da avó dele. E um dia ele me viu orando, e eu tinha que pagar uma conta. E ele chegou um dia e falou assim: pai, está aqui R$10 para te ajudar. Eu vi o senhor orando, eu vi o senhor ali orando, falando com Deus. Irmãos, quando a Bíblia diz que quando Deus abriu os céus, ele falou o seguinte: que tens, Agar? Como se Deus não soubesse o que está acontecendo. Como se Agar falasse assim: mas o senhor não está me vendo não? O senhor não viu o que aquele sem vergonha daquele Abraão fez? Me pôs para fora de casa, sem direito a nada.
Irmãos, você imagina uma coisa, você acha que Abraão não pôs um dinheirinho no bolso do Ismael? Você acha que será que Abraão não deu um dinheirinho para Agar? É claro que deu, irmãos. Mas para que vale um dinheiro no deserto, se não tem nada para comprar? Você entende, irmãos, que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é crer num Deus que pode todas as coisas? E você vai entender isso. E aí, irmãos, eu fico imaginando, porque o que Abraão deu para Agar foi o que, irmãos? Água e pão. Mas tinha mais uma coisa, que Ismael nem sabia, e provavelmente Agar nem sabia, mas Abraão sabia, de que havia uma promessa para esse menino, Ismael. Quando aquilo ficou penoso no coração do pai, Deus chegou para Abraão e confortou Abraão, disse assim: o que foi, Abraão? Não se preocupe, Abraão, porque ele é teu filho, e eu vou fazer dele um grande homem, pai de reis. Ele será um grande homem. Pronto, irmãos, uma promessa. E aí o que ele colocou nas costas de Agar? Pão e água. Irmãos, é isso que eu e você precisamos. Você não precisa, irmãos, não se preocupe em deixar dinheiro para o seu filho, que pode ser que o seu dinheiro que você vai deixar para ele, em algum momento da história dele, não vai comprar o que ele precisa. Como Agar não precisava, não tinha com o que comprar. Procure deixar para os seus filhos o que Abraão deu para aquela família. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água viva. Então, irmãos, Abraão deu tudo que Agar precisava: o pão vivo, a água viva e uma promessa de Deus. É isso que a minha família, é isso que você precisa, e é isso que você tem, irmãos. Então não olhe para trás, não desista, não imagine que isso seja o fim, porque se você tem uma promessa de Deus, você tem tudo. Porque se você tem Jesus, o manancial de águas vivas, você tem tudo. Então se você tem, irmãos, o pão vivo que desceu do céu, que é Cristo, você tem tudo. Tudo que você precisa. O que você precisa é caminhar, é não desistir. E aí, irmãos, o texto diz assim, olha, Agar, versículo 17, Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está, e Deus deu uma ordem para Agar: levanta, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Agora Deus vai falar para Agar: eu tenho uma promessa para ele, eu vou fazer dele um grande homem. Mas o que a Bíblia diz, irmãos? Levanta-te, Agar. Pega esse menino que era tudo para você e ele continua sendo tudo. Levanta ele. A sua história pode ter acabado para ele, ou ele acabado para a sua história, mas para mim não. A história continua. Deus tem o controle da história. Pega o seu menino, levanta o seu menino, ergue-te ele e caminha, porque eu tenho uma promessa para esse menino. Aí, irmãos, você olha para esse texto e você começa a ver uma coisa interessante. Versículo 19. Abrindo Deus os olhos de Agar, o que ela viu? Uma água, um poço de água, não é? Abriu os olhos de Agar. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Eu te pergunto, meu irmão, esse poço já estava lá, ou Deus abriu naquela hora? Eu não sei a resposta, mas uma coisa eu sei: que quando a gente perde o senso de direção, quando a gente tem os sonhos frustrados, iludidos, quando a gente está na pior da situação, tentando desistir de tudo, a terceira coisa que nós sentimos, irmãos, e que nós não conseguimos perceber, é a providência de Deus do nosso lado. Aquele poço estava ali, irmãos, Deus estava ali, os anjos estavam ali, e Agar não percebia e o menino não percebia.
Irmãos, a terceira coisa que a gente aprende nesse texto é que muitas vezes as nossas dores, os nossos medos, as nossas desilusões e frustrações nos faz perder a sensibilidade de enxergar, de ver a providência de Deus do nosso lado. A água estava ali do lado dela, mas Deus teve que abrir os seus olhos. Você lembra lá de Lucas, quando Lucas escreve lá em Lucas 24? O texto é maravilhoso de Lucas 24, porque, irmãos, olha bem, Jesus foi crucificado e Jesus é morto e sepultado. A Bíblia diz que houve 2 homens que saíram de Jerusalém e foi para Emaús. E esses 2 homens saem de Jerusalém frustrados, desiludidos, com tudo decepcionado. E os 2 vão conversando das suas decepções, das suas frustrações. Irmãos, olha bem, às vezes a gente tem a tendência de fofoqueiro junta com fofoqueiro, mentiroso com mentiroso, doente com doente, autopiedade com quem tem autopiedade, um lambe a ferida do outro, entendeu? Ai, coitadinho de mim, meu marido, minha esposa, meus filhos me esqueceram. Vai virando aquela doença contagiosa, um lambendo o outro. Os 2 saem dali, irmãos. E aí um vira para o outro e fala o seguinte: nós esperávamos que era ele. E o outro foi falando o seguinte: e eu achava que era ele, que ele seria seria o Salvador de Israel, o Messias. Os 2 foram falando das suas dores, das suas decepções, porque, irmão, Jesus estava enterrado, estava morto, né, irmãos? E aí a gente tem aquele ditado que a gente carrega todo dia: enquanto há vida, há esperança. Mas nós cristãos não, irmãos, porque ainda que esteja morto, viverá. Nós cremos num Deus que ainda esteja morto, viverá. E Jesus estava morto para eles, então a decepção era grande, não tinha mais jeito, estava enterrado. E os 2 vão caminhando ali, falando um para o outro das suas lamúrias, e de repente, quem que chega, irmãos? Uma terceira pessoa entra e começa a entrar na conversa dos 2 de Betelho. Começa a falar o seguinte: o que está acontecendo? Lê lá para você ver. De repente um vira para essa terceira pessoa e fala assim: mas onde é que você estava? Você não leu o jornal de Jerusalém, não? Você não viu que mataram a Jesus? Que os nossos líderes mataram ele? Nós achávamos que era ele. O crucificaram. E aí, irmãos, aquele homem falando do crucificado para o crucificado, porque Jesus era a terceira pessoa que chegou ali. E ele falando, e os 2 falavam para Jesus, e de repente Jesus, irmãos, começa a falar tudo do Evangelho, tudo da palavra de novo, dos profetas, e dos patriarcas, e dos salmos. E os 2 vão caminhando com Jesus, e falando de Jesus, com dor, porque Jesus morreu, e enterrou, e Jesus ali do lado, e eles não enxergavam. Eles não conseguiam ver. Por quê, irmãos? Era a mesma situação de Agar. A dor era tão grande, a decepção era tão grande, a frustração era tão grande, a decepção era tão grande, que eles não conseguiam enxergar que aquilo que eles tanto desejavam estava mais perto do que ele esperava, que aquilo que Agar desejava estava mais perto do que ela esperava. Então aquilo que você deseja está mais perto do que você espera, meu irmão, do que você está esperando, do que você entende. Aquilo que você está buscando está mais perto do que você espera. E aí, irmãos, o texto caminha ali, de repente Jesus, irmãos, olha a estratégia de Jesus. Jesus caminhando com os 2, e de repente Jesus fala o seguinte: ó, eu vou para frente. Os 2 iam entrar em Emaús, os 2 chegam e falam o seguinte: fica conosco, já é tarde. Jesus, na primeira hora, se você convidar Jesus, ele vai entrar na primeira, irmãos, aí não faz luxo não, ele entra. E Jesus entrou na casa dos 2. Preste atenção, irmãos. Eles estavam com fome, a caminhada era de 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. Na hora que Jesus sentou naquela mesa, os 2 sentaram naquela mesa, e eles nem sabiam até aquele momento que era Jesus. Mas uma coisa acontecia: a Bíblia diz que o coração deles ardia quando Jesus falava. Irmãos, quando Jesus fala, a sua palavra fala, ela vai ardendo no nosso coração. E ali, irmãos, os 2 sentam na mesa e começam a comer um pão, e lembraram: vamos dar graça? Então, o Senhor que está nos visitando, o Senhor poderia dar graça?
Os dois falaram para Jesus: o senhor pode dar graça? A Bíblia diz que na hora que Jesus pegou o pão, irmãos, e deu graças, os olhos dos dois se abriram e falaram assim: é Jesus, é Jesus. Irmãos, presta atenção. Quando você começa a dar graça, quando você começa a ter comunhão, porque pão na mesa significa ceia, irmãos. Quando você vem para a casa do Pai, ainda que com dor, ainda que sem enxergar nada, ainda com decepções e frustrações, Deus está aqui, e Ele pode abrir os seus olhos no partir do pão, e quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem e eles olham: é Jesus. E aí, irmãos, você olha para esse texto que Agar estava ali precisando de água, e de repente os olhos dela se abrem, e ela vê aquela água, enche aquele odre e continua a sua caminhada. E o texto termina dizendo o seguinte: Deus estava com o rapaz. Meu irmão, Deus está com você. Deus está com você. Ainda que a sua caminhada seja difícil, ainda que você não esteja enxergando nada, ainda que você esteja com muita dor, com muita frustração, desiludido, porque te apunhalaram, porque foram injustiçados, foram injustos com você, ou as coisas não deu certo do jeito que você planejou e sonhou, entenda uma coisa, irmãos: Deus está conosco. A palavra e a promessa dele é essa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E às vezes, irmãos, numa caminhada não é fácil não. Sabe por quê, irmãos? Abraão não tinha nenhum filho, e de repente ele tem 2. Preste atenção. Um ele mandou despedir, não foi? De madrugada. E o outro ele pediu para subir para ser crucificado, para ser sacrificado, não foi? Tinha 2 filhos. Um ele despediu, mandou embora. E o outro, irmãos, Jesus vem e pede: dá o seu filho Isaque para mim. E Moisés pega e obedece e vai levar o seu filho Isaque. Eu imagino Abraão subindo para aquele monte dizendo o seguinte: espera aí, meu pai, eu não tinha nenhum, eu não te pedi nada. Os anjos foram lá em casa, falou que você ia me dar um filho, eu tive 2, um você despediu e agora o outro você pediu? Irmãos, os planos de Deus às vezes a gente não consegue entender, mas Deus está no controle da história. Sabe o que você precisa fazer, irmãos? Você tem quadro na sua casa? Se você tiver quadro na sua casa, chega lá no quadro da sua casa e chega lá e põe o nariz no quadro assim, irmão, ó. Põe o nariz lá no quadro. Abre o teu olho. Vê se você enxerga alguma coisa. Você não vai enxergar nada, só um ponto preto na sua frente. Mas se você der 2 passos para trás, você vai ver que o quadro é lindo, é maravilhoso. Sabe o que você precisa fazer? É dar 2 passinhos para trás e enxergar que a sua história é maravilhosa, que Deus escreveu, que Deus pintou a sua história, e os planos de Deus não podem ser frustrados, e Deus tem planos para a minha vida e para a sua vida. Então, meu irmão, eu te digo nessa noite uma coisa, para você entender no seu coração: não desanime, não perca a esperança. Deus te ama, Jesus te ama, e Ele tem planos para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos e para a sua vida. E eu gostaria que, se você pedir para o louvor vir aqui à frente, e se você, irmãos, se você tem sentido no seu coração de fato que essa palavra veio ao seu encontro, saia do seu lugar, venha aqui à frente. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, presta atenção. Às vezes a Bíblia diz assim que nós não sabemos pedir, porque pedimos mal, não é verdade? Agar nem pediu, só chorou. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente não consegue entender uma coisa. Às vezes a gente coloca as necessidades nossas na frente daquilo que precisamos. Eu vou te explicar uma coisa. Você lembra quando Jesus estava subindo para o templo de Formosa?
Jesus não, quando Pedro e João estavam subindo para o templo de Formosa, não tinha um paralítico ali na beira do caminho, na porta da igreja? O paralítico não estendeu a mão, e o que o paralítico pediu? Uma moeda. Mas Pedro virou para ele e disse assim: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta. Sabe o que isso mostra, irmãos? Que às vezes aquilo que você está necessitando não deve ser aquilo que você pede, porque você não sabe pedir. Você precisa pedir aquilo que você, de fato, precisa. Eu vou te dar um exemplo para você. Você sente sede, não é uma necessidade? Então o que você precisa? De água. Você está entendendo? As suas necessidades, elas precisam de algo. Aquilo que você necessita de algo. O que Pedro deu para aquele homem não era o que ele necessitava, mas era o que ele precisava. Porque ele ficou curado, sarado, trabalhou, construiu família, ergueu a sua casa e teve filhos. Agora você imagina se ele tivesse um dinheirinho no bolso e colocasse uma moedinha na mão daquele homem. Aquele homem continuaria sendo aquela miséria a vida inteira. Isso mostra, meu irmão, de que às vezes a gente não sabe pedir. Então, a sua necessidade, ela não pode estar acima daquilo que você precisa. Você precisa do Senhor Jesus. Você precisa de cura. Você precisa de libertação. Você precisa ser restaurado. Você precisa do Senhor Jesus. Porque se você tiver Ele, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então eu gostaria que você pudesse ficar de pé. E eu quero te perguntar uma coisa. Qual é a sua necessidade? Pode falar. Eu preciso de um trabalho, eu preciso que Jesus resolva, eu preciso resolver uma coisa na justiça, seja lá o que for. Mas eu quero te dizer uma coisa: o que você realmente precisa está nesse lugar. Ele está conosco. Se essa palavra faz sentido para a sua vida, se você está passando por uma situação difícil e complicada, seja na sua vida particular, na sua casa, ou seja no seu trabalho, aonde for, vem aqui à frente. Pare de chorar e chegue e diz assim: olha, eu preciso de Ti, Jesus. Tu és minha vida, Tu és tudo que eu preciso. Porque o que Deus deu, irmãos, que Abraão deu para Isaac, era tudo o que ele precisava. Era o pão, a água e uma promessa. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Ismael não sabia da promessa. Às vezes você não saiba. Às vezes você pode estar dizendo o seguinte: pastor, mas eu não tenho uma promessa. Tem sim, meu irmão. É que você não sabe. Deus tem uma promessa para a sua vida, que você será um homem, uma mulher segundo o coração dele, de que aquilo que ele planejou para a sua história vai acontecer. Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluia, Senhor. Diga para o Senhor: de Ti. Diga para o Senhor: mais de Ti, Senhor. Aleluia. Erga sua voz. De Ti, Ecalabás. Nós precisamos de Ti, Jesus. Não há nada, Senhor, não há nada melhor do que o Senhor, Pai.
Não há nada melhor do que o Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor vai desenhar a sua história. Aleluia. Declare isso para o Senhor. Mais de ti, Senhor. De ti. Obrigado, Senhor.